Só esperando um minutinho o pessoal entrar e nós já vamos começar. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá então. Gente, boa tarde. E para quem não me conhece, eu sou Ângela Ximenes, superintendente executiva da BVCap. Nós estamos aqui com 3 especialistas da Hollenberg, o Luiz Brown, o Marcos Aires e o Jorge Pereira da Costa. Só lembrando, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de participar, no dia 31 de março, o Jorge e o Marcos Aires apresentaram um panorama super interessante aqui no webinar da BVCap também, sobre como minorar os impactos do Covid-19 na economia e nas empresas. Tá? Então, a ideia hoje é a gente focar especificamente nos setores que estão mais impactados, né? Setores de bens, serviços e consumo, que estão aí causando toda essa discussão, abre, não pode fechar, é um setor que está muito impactado e que vai prejudicar bastante a economia brasileira, com as medidas de isolamento que têm que ser impostas por conta da pandemia. Então, ontem a gente teve um webinar sobre relações de consumo, mais especificamente com o especialista da Tosini falando sobre questões contratuais. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o impacto gerado na economia real. Então, eu vou passar a palavra para eles vão se apresentar. Por favor, vocês podem mandar perguntas, mandem pelo Q&A. Se vocês tiverem qualquer problema técnico, usem o chat, tá? Mas as perguntas, desde já, vocês podem encaminhar pelo Q&A. Nossa equipe técnica está acompanhando o chat, qualquer coisa que eles possam ajudar vocês, estão à disposição. Então, passo a palavra para Marcos, é isso? Isso, Ângela, muito obrigado. Boa tarde a todos. Me apresentar rapidamente, eu sou Marcos Aires, sócio global da Hollenberger, baseado aqui em São Paulo. Eu lidero para a América Latina as práticas de suporte a investidores e produtos e serviços industriais. Então, trago um pouco mais o chapéu aqui da visão do investidor para esse estudo. Jorge, quer se apresentar? Eu sou, como o Marcos, eu também sou sócio global da Hollenberger e sou responsável para a América Latina das áreas de governo e administração pública e de energia e utilities. Luiz? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Brown. Eu sou responsável especialista por bens de consumo na Hollenberger e minha contribuição para o estudo tem a vivência com os clientes e na análise das informações, também com a minha experiência prévia como executivo no setor de bens de consumo. Bom, para começar e dar um primeiro enquadramento, alguns dos slides que irão ver estão um pouco desatualizados, porque isso é extremamente dinâmico e eles foram do estudo anterior, que foi apresentado no final de março, mas do ponto de vista das principais mensagens de enquadramento, elas se mantêm e eu irei ajustando à medida que nós formos passando, ok? Bom, o Covid já está em mais de 180 países, aqui naquela altura ainda eram 160, segundo a estimativa do FMI de ontem, a queda do PIB global é estimada em 3% para 2020, havendo cenários mais complexos que eu comentarei. Existe um conjunto de respostas que têm vindo a ser dadas de combate a essa pandemia, que tem, como todos sabemos, impactos econômicos. Slide seguinte, Marcos. A pandemia, no seu todo, hoje já está acima dos 2 milhões de
pessoas infectadas, bastante mais do que estava nessa altura, com as limitações que todos conhecemos de fiabilidade desses números por conta das diferentes políticas de teste da população adotadas por cada um dos países. Hoje a China já não está nessa posição e o Brasil tem muito mais casos do que eles estão reportados aqui, sendo que Estados Unidos tem mais de 500 mil, a Itália e a Espanha mais de 150 mil, a França mais de 100 mil e o Reino Unido está caminhando para os 100 mil infectados. No Brasil, como todos sabemos, estamos nos 25 mil, dentro daquilo que é conhecido. O que importa, no entanto, é perceber que esse efeito se mantém. A curva brasileira, apesar da subnotificação, ela está bastante alinhada com o que tem acontecido no resto do mundo ocidental, Europa e Estados Unidos. E nós podemos, face aos níveis de confinamento, esperar que a progressão da pandemia acelere ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. O governo está estimando um pico em maio, junho. Ninguém sabe muito bem em nenhum país do mundo quando é que vai ser atingido o pico. Vão perceber que provavelmente já passou, mas nos números reportados hoje pela Secretaria de Saúde dos Estados, que já são conhecidos, hoje o Brasil vai ter mais um recorde de casos e mortes diário, infelizmente. E isso prolonga esse conjunto de medidas que todos sabemos, desde fechamento de fronteiras, a paragem das empresas e das fábricas, dos comércios, a proibição de eventos e uma circulação interna mais restrita e que pode vir a ser mais restrita ainda em função do fato de os níveis de isolamento que têm vindo a ser registrados na população brasileira serem relativamente baixos, o que impede que o Brasil tenha uma situação ou a outra, não é? Não tem um número de pessoas não isolado que promova a imunidade de grupo ou rebanho, e por outro também não tem um número de pessoas suficientemente isoladas que permita o controle da pandemia. E, como é conhecido, creio que de todos vós, a situação nos estados mais afetados começa a ser crítica, com níveis de utilização das UTIs nos diversos estados, nesses estados, significativamente elevados, isso é, a 80% ou acima dos 80% de ocupação dos leitos, sendo que essa é uma doença em que o tempo médio de ocupação de leitos em UCIs está nas 2 semanas. E, portanto, não há aquele efeito de rotatividade que permite gerenciar os meios existentes de forma mais efetiva, porque o nível de ocupação é alto. Para isso, e face a isso, havia várias hipóteses. No nosso slide seguinte, nós tínhamos considerado várias hipóteses e nós estamos nesse momento na recessão profunda face ao nível de impactos e lockdown que está sendo registrado nas principais economias, nos mercados desenvolvidos e em alguns dos principais mercados emergentes. Aqui o FMI ontem soltou essa projeção, 3% no cenário base de queda, com uma recuperação em
2021, mas e que permitiria antever uma recuperação rápida, mas eles colocam várias ressalvas. Desde logo, a questão da eficácia das políticas contracíclicas, que iremos falar a seguir, e, de outro lado, dois cenários, que é o prolongamento do confinamento nessas economias por mais tempo, e, portanto, com um impacto maior do que esse um trimestre, e, por outro, o haver um segundo surto em 2021. E isso pode agravar significativamente o cenário e chegarmos a cenários de entre -6% e -10% para o crescimento mundial. No cenário base para o Brasil, nós estamos falando de uma queda de 5,3%, que é a estimativa do FMI nesse momento, a queda do PIB brasileiro, e de um aumento do desemprego, apesar de todas as medidas que têm vindo a ser tomadas, para níveis na casa dos 15% da população economicamente ativa. Estamos falando sensivelmente de mais 3 a 3 milhões e meio de pessoas desempregadas no outcome dessa crise, cenário base do FMI. Bom, conscientes de tudo isso, os estados têm vindo, tal como o Estado brasileiro, têm vindo a tomar medidas. E no Brasil, essas medidas devem ser, como em todo lado, mas devem ser de manter a liquidez no mercado, e para isso é importante manter a liquidez das famílias e das empresas. Segundo, é necessário defender empresas estratégicas e permitir que o sistema financeiro funcione e execute a sua função, e para isso assumir o risco adicional que possa ser introduzido nos balanços dos principais bancos. Nós vimos que o BNDES já chamou os principais bancos para entrar no socorro às principais empresas. Não vai ser uma fórmula setorial, eles estão falando caso a caso, mas vai entrar, o que é uma medida positiva. Agora, do ponto de vista da liquidez, é importante que essa liquidez chegue às pessoas e, portanto, que o dinheiro comece rapidamente a ser entregue às pessoas, e que os principais meios de pagamento das famílias tenham folga suficiente para que os níveis de retomada de consumo possam existir. Porque há uma coisa que não nos podemos esquecer, e é aquilo que a parte seguinte vai tratar, que a economia brasileira é uma economia muito fundada em bens de consumo e serviços. E de nada serve a gente abrir ou reabrir a atividade econômica se as pessoas não tiverem dinheiro para gastar. E é preciso que as pessoas mantenham a capacidade de adquirir e que possam voltar, e vai ser gradativamente, não tenhamos dúvidas nenhuma sobre isso, gradativamente aos seus níveis de consumo pré-crise sanitária do coronavírus. A nossa estimativa nesse momento é que o Brasil terá que achar meios para investir nessa altura, para este cenário. Nós estamos falando de 0,7 trilhões a 1,1 trilhões. Nesse momento, a nossa estimativa já é entre 1,1 e 1,5 trilhões de reais
para conseguir manter a liquidez na economia. Isso, se o Brasil conseguir controlar a expansão da epidemia durante, digamos, até metade do mês de junho. Se, infelizmente, isso não for possível e se prolongar para agosto ou setembro, vamos ter uma situação significativamente mais complexa, requerendo um apoio significativamente maior. Marcos. Perfeito, Jorge. As tuas colocações são muito boas e atualizadas, né? O estudo aqui que a gente está apresentando, os números apresentados estavam um pouquinho defasados, mas o Jorge trouxe uma visão mais atual. Mas as colocações são muito boas para as reflexões que vêm a seguir de como essa crise impacta o consumidor e os seus hábitos de consumo sob diferentes ângulos, tá? E colocando um pouquinho do contexto da pesquisa que foi feita, a gente realizou uma pesquisa com mais de 700 consumidores de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil, de todas as faixas etárias, tentando ter a representatividade do que seria a mudança dos hábitos do consumidor brasileiro como um todo. A gente sabe que o Brasil é um país complexo de dimensões continentais, cada região vai ter a sua realidade, então a gente trouxe alguns cortes aqui da pesquisa que foi feita, olhando mais desse aspecto macro da mudança nos hábitos do consumidor. Então, dando sequência à pesquisa, primeiro a gente começa perguntando ao consumidor alguns aspectos de informação e hábitos de higiene. Então, antes de entrar diretamente nos pontos econômicos, o que a gente vê é que a população se considera, em geral, bastante informada sobre a pandemia, e acho que é mérito de todos os meios de comunicação, sejam de governo, sejam privados, para trazer muito da informação relevante às pessoas. E, por consequência disso, uma série de medidas de prevenção são adotadas independente da faixa etária. Obviamente, algumas são menos adotadas por alguma faixa etária, por exemplo, o home office. Quando você pega o pessoal de mais idade, não se aplica a questão do home office por questões de aposentadoria, etc. Mas a aderência é muito alta. Então, a única exceção aqui, talvez, com os mais jovens, a questão de higienização de superfícies, mas, no geral, essa informação está se convertendo em medidas de prevenção importantes. Quando a gente olha para a perspectiva do consumidor em relação a essa crise, você vê que o otimismo em termos do prazo varia entre os grupos. Em geral, as pessoas esperam que a fase crítica da pandemia acabe em torno de 3 meses, o que talvez seja um tanto de otimismo dado o cenário que a gente está vendo. E esse otimismo, curiosamente, é maior entre as pessoas de mais idade. Os jovens acabam sendo um pouquinho mais pessimistas em relação aos impactos do Covid, talvez um pouco mais precavidos economicamente nesse sentido. E aí, acho que esse daqui é uma das telas-chave dessa parte da apresentação. Fizemos a pergunta para os nossos entrevistados em diferentes grupos de renda, como a crise vem impactando os rendimentos familiares. E um dado preocupante que a gente vê é que quando você olha para a população como um todo, a gente estima que 2/3 das famílias já devem ter tido a renda afetada pela crise em algum grau. E que esse impacto da crise sobre a renda familiar é mais crítico nos estratos de menor renda. Então, justamente, a população mais vulnerável é aquela que está sentindo os primeiros impactos dessa crise. Para pensar nas relações de consumo aqui e na atuação das empresas, aquelas que dependem muito do consumo das classes C, D e E, já devem estar vendo essas empresas devem estar vendo um impacto muito imediato da crise nos seus resultados.
E isso fica particularmente mais preocupante quando você combina essa informação de impacto na renda familiar com outra informação, que é a de reserva financeira de emergência das famílias. Nós perguntamos para os diferentes entrevistados qual a reserva financeira que eles têm em caso de desemprego, né? Então, se você não, ignorando obviamente aspectos de auxílio governamental ou de seguro-desemprego, quanto tempo eles teriam de reserva financeira? E a gente vê que no caso das famílias com renda até 3 salários mínimos, né, pessoal de até 1.000 e de 1.000 até 3.000, cerca de 2/3 dessas famílias sequer têm uma reserva financeira para um mês de custos. Então, todas as medidas que a gente citou, que o Jorge citou, sobre manter a liquidez e manter o nível de consumo das famílias, elas se tornam particularmente relevantes quando você pensa nessa combinação de perda de renda com baixas reservas para as famílias de menor poder aquisitivo. Uma pergunta outra que a gente trouxe de saúde, que acaba sendo uma consequência desses impactos que a gente viu econômicos, é como a crise tem afetado a saúde das pessoas. Então, mais de 80% dos entrevistados reportaram um aumento na ansiedade. Um número importante de entrevistados reportou ganho de peso, irritabilidade, insônia, muitos sintomas, tristeza profunda ou depressão, sintomas clássicos de uma situação dessas de estresse. E, até surpreendentemente, 3% já naquela época, a pesquisa foi realizada na segunda quinzena de março, já reportavam alguma suspeita de infecção pelo Covid. Então, é um dado bastante interessante, especialmente considerando como isso deve ter evoluído nas últimas semanas. E pensando em setores, aqui é um slide um pouco denso, mas a gente vai se deter um pouquinho nele. A gente fez 2 perguntas para os consumidores. Como a crise vem impactando o seu consumo atualmente em diferentes categorias? Então, vis-à-vis o consumo histórico que as pessoas tinham nessas categorias. E como elas esperam que vai ser o pós-crise, uma vez passada essa crise, com todas as suas expectativas particulares de quanto tempo isso vai durar, mas como cada pessoa vê que o seu consumo pós-crise voltaria. Então, acho que a primeira mensagem aqui é quem são os setores mais afetados. Acho que nenhuma surpresa nos setores que foram muito afetados, muito negativamente afetados: lazer, restaurantes, exceto delivery, viagens e transporte coletivo. As restrições de circulação e o distanciamento social, naturalmente, impactam atividades dessas que dependem essencialmente das pessoas estarem juntas, estarem em algum lugar físico. Em segundo lugar, você tem uma série de indústrias de consumo, de bens de consumo, que sofreram um impacto moderadamente negativo. Muito fruto, obviamente, do estresse financeiro que a gente verificou em algumas respostas anteriores, seja de perda de renda, seja de baixas reservas. As pessoas acabam prorrogando ou atrasando um pouco o consumo de certos bens, como roupas, calçados, reparos de veículos, produtos de beleza, eletrodomésticos. Essas coisas acabam sendo empurradas para frente um pouco. Até para informação geral, as áreas aqui, os segmentos de bens de consumo e serviços, eles já estão ordenados por nível de impacto. Então, dentro das cores, você consegue dizer relativamente quem está mais, menos impactado. Alguns setores não sofreram grande diferença em termos de nível de consumo: delivery, alimentos frescos, eletroeletrônicos, porque acho que também você tem, por um lado, essa preocupação financeira, mas, por outro lado, os eletroeletrônicos ajudam muito no entretenimento durante o distanciamento social, né? E farmácia, produtos de farmácia em geral, esses mantiveram o seu padrão de consumo, via de regra, igual ou levemente positivo. E algumas categorias até melhoraram o consumo, como a gente consegue imaginar. Internet e serviços online tiveram realmente uma demanda muito maior, as pessoas têm mais disposição agora para contratar esses tipos de serviços.
mas também produtos de limpeza, higiene e as contas de consumo em geral, porque as pessoas passam mais tempo em casa. Ainda que, pensando, por exemplo, em energia, atividade econômica caindo, reduz o consumo, olhando só da ótica do consumidor, pessoa física, esse consumo aumenta. Essas mensagens em relação ao impacto atual. Em relação ao pós-crise, passando isso, acho que a mensagem mais sucinta aqui há uma expectativa de retorno à normalidade. Salvo pequenas oscilações aqui, por exemplo, com vestuário, e muito fruto dessa preocupação das pessoas de como vai ser o pós-crise, qual vai ser meu nível de endividamento. Um dos segmentos de consumo que mais vem na cabeça como supérfluo, ainda que não seja totalmente assim, é o vestuário. Então, eu posso comprar aquela blusa, posso comprar aquela calça depois. Mas ainda assim com impacto muito leve. Em geral, todas as áreas voltam ao normal. E aí, olhando para essa combinação de impacto atual no consumo e a retomada pós-crise, a gente conseguiu criar alguns cenários, alguns, vamos dizer, grandes arquétipos de implicações para as empresas e ações que elas podem tomar para mitigar os efeitos da crise. Mas para isso eu vou passar a palavra ao Luiz, que vai elaborar um pouco mais sobre esse tema. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela sua sustentação. E eu gostaria, antes de começar, a chamar a atenção para alguns pontos que você trouxe que vão ser importantes para o entendimento dos slides seguintes. A gente viu um tema crítico de ansiedade, uma mudança no comportamento do consumidor motivado pela ansiedade, e também um efeito impressionante sobre a renda, né? Sobre a renda, especialmente dos setores mais pobres e de algumas áreas mais frágeis da sociedade. Pode passar, por favor, que agora eu vou elaborar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala dos arquétipos aqui, e a gente tentou identificar dentro dos setores esses arquétipos em linha com os resultados da pesquisa, né, a gente está tentando sugerir modelos de ação, né, para as empresas. Esses modelos de ação, de onde as empresas deveriam estar centradas, eles precisam ser interpretados à luz das tendências que o Covid nos traz, mas também à luz das tendências que os negócios dessas empresas traziam no passado, né? Então, vamos começar tentando entender esses arquétipos, né? Primeiro, sobre o grupo com impacto mais severo. A gente está falando aqui de lazer, de restaurantes, né, de grandes impactos que têm a sua receita talvez até anulada, ou se não anulada, muito comprometida durante o período da crise em específico. A gente entende que o trabalho que essas empresas vão precisar fazer é um trabalho que a gente está chamando aqui de se reinventar do seu negócio, né, durante esse período de hibernação. Vai haver um período onde a receita não vai vir, onde as empresas vão ter dificuldades, mas elas vão ter que conviver com esse novo consumidor, com a receita mais restrita, com as rendas mais restritas, e também com maiores níveis de ansiedade, e vão ter que adequar as suas ofertas também no momento em que a economia retomar, para poder se adequar a esse consumidor. As empresas de impacto moderado. Bom, a gente está falando aqui de veículos, investimentos, empresas de alimentos, bebidas, né? Estas empresas, elas vão ter que ter um controle muito severo da sua operação, do seu caixa, vão ter que agir de maneira rápida durante a crise, porque vão ser, sim, impactadas de maneira consistente, e vão precisar ser eficientes, ser ágeis, especialmente na tomada de decisão, e vão precisar ter um controle rigoroso e severo, ser bem disciplinadas durante esse período de crise. Quando a gente fala das empresas já de impacto mínimo, né, que a gente está falando dos eletrodomésticos, das empresas de farmácia, as de alimentos, esse é o momento dessas empresas explorarem novos canais de negócio e tentarem vencer no mercado. Isso significa conseguirem controlar suas operações, conseguirem controlar seus canais de venda, mudarem os seus canais de venda para canais que sejam mais digitais e tenham acesso ao consumidor nesse momento, mas também significa vencer os seus concorrentes nesse processo, né? Ser mais eficiente e conseguir comunicar as vantagens do seu produto de maneira mais importante. E, por fim, as empresas de oportunidade pontual, essas devem tentar aproveitar essa crise como uma grande forma de acelerar e catalisar os seus crescimentos, né, e de expandir suas bases de clientes e ofertas de tal forma que elas consigam sustentar esses níveis de crescimento no período pós-crise. Tá? Pode passar, por favor?
Bom, antes da gente falar em específico sobre essas ações de cada uma das empresas, vale ressaltar que tem um conjunto de ações que vão ser comuns a todas elas, né? Está falando da proteção das equipes de trabalho, estabilização da sua operação, do seu supply chain, dos seus fornecedores, né? É super importante manter as operações em capacidade de atender as suas demandas nesse momento, né? De se coordenar com autoridades públicas, o que é crítico, de garantir que o cumprimento das indicações das autoridades públicas vão ser implementadas, proteger o consumidor e se comunicar com ele, né? Então, comunicar de forma transparente, comunicar de fato algo, uma mensagem que seja relevante para ele nesse período é muito importante, né? E, por fim, o tema mais claro é o tema da gestão e do estresse financeiro e da incerteza, que é uma característica que vai ser presente pelos próximos meses e que as empresas vão precisar fazer, em especial a gestão do caixa. Pode passar? Agora, entrando um pouco nas ações por arquétipo, né? Nós tentamos identificar que tipo de ações essas empresas poderiam estar fazendo nesses arquétipos, né? Então, o primeiro seria o arquétipo das empresas que tiveram um impacto severo e que precisam reagir a isso, né? Naturalmente, o tema do estresse financeiro, da gestão do caixa, da incerteza, é um tema protagonista, que essas empresas vão precisar fazer isso, vão precisar de ferramentas para fazer essa gestão imediata do caixa, né? Mas também o tema de se converter para novas fontes de receita online e, especialmente, fazer isso de maneira imediata, né, é um tema que essas empresas vão precisar fazer, né? Então, como a gente está falando aqui de empresas de transporte, empresas que têm alguma dificuldade de fazer essa transferência, e empresas de varejo, esse é o momento que elas vão precisar ser rápidas e transferir as suas receitas para um canal de venda online que seja eficiente e funcione durante essa crise. Outro ponto é o foco em projetos que têm um resultado imediato. Não adianta para essas empresas, nesse momento, manter projetos que elas fizeram naquele plano de negócios que elas aprovaram alguns meses atrás e que se dedicaram no fim do ano passado para fazer. É hora delas voltarem sua atenção ao que tem, de fato, impacto imediato e conseguir colocar isso na rua. E, por fim, o tema de comunicar com transparência e inspiração. A gente destaca isso porque essa é uma mensagem muito importante, especialmente para líderes durante a crise, né? Esse é o momento que os líderes precisam ser protagonistas e comunicarem com transparência e inspiração, construírem um pacto dentro das empresas sobre a situação que a empresa está vivendo e conseguirem mobilizar os seus funcionários para saírem dessa crise juntos. Pode passar? Adicionalmente, nas empresas de impacto moderado, né, o que a gente traz aqui é uma importância muito grande de se estabilizar a operação, né? O que a gente tem visto na prática com os clientes é um momento muito importante para os processos de S&OP, de Sales and Demand Planning, Operation Planning. É o momento em que os diretores de operações precisam fazer esses processos de perto, não podem deixar um software fazer esses planejamentos de pedido, não podem deixar uma rotina fazer esse planejamento de pedidos como era feito no passado. É o momento de estar próximo e assegurar que você vai ter capacidade de atender a demanda que existir ou de proteger os seus estoques da ausência de demanda nesse período, né? Um segundo ponto é o repensar os planos de marketing. Repensar os planos de marketing, especialmente nessa época, não é fácil, porque os planos de marketing acabaram de ser aprovados, né? Muitos dos planos já foram iniciados, já tem mídia contratada, já tem mensagens que já foram gravadas e planejadas, mas esse é o momento de ser rápido, ágil, repensar as mensagens que você comunica ao seu consumidor, trazê-las para canais de plataformas proprietárias, né? E fazer isso para que tenha benefício para todos, que tenha uma mensagem que seja realmente verdadeira para o seu consumidor e para o seu cliente e que seja impactante, né? Redobrar as apostas nos meios de venda online, isso é algo que é comum, mas que é muito importante, mas, sobretudo, tentar fazer isso de uma maneira sustentável, né? Tentar fazer isso de uma forma que você construa uma parceria que possa ficar, aproveitar a oportunidade de acelerar a transformação digital dentro da sua empresa. E um quarto ponto, que eu acho que é relevante, é focar em projetos que tenham resultado imediato, né? Esse também é um grupo que ainda vai sofrer muito impacto e que deve se concentrar em transformar tudo isso que a gente mencionou acima, ao invés de tentar fazer todos os projetos que estavam planejados para o ano, se concentrar no que é mais importante. Pode passar?
Sobre o impacto mínimo, né? As empresas de impacto mínimo que a gente mapeou aqui, está falando de empresas de eletrodomésticos ou empresas que vendem alimentos frescos, que já eram beneficiadas em algumas tendências de transformação do consumidor e que agora sofrem com a falta de renda, mas que podem pegar carona em algumas das novas demandas ou novas tensões que o consumidor traz, né? O primeiro ponto que a gente chama a atenção, que é consistente com o ponto anterior, é que garanta a sua capacidade operacional, né? O seu supply chain vai estar impactado, você precisa garantir que você consegue atender esse supply chain nesse momento. E o segundo ponto é que repense taticamente os seus planos de marketing. Esse é o momento para quem vende máquina de lavar, comunique que a máquina de lavar lava melhor, né? Que lava mais rápido, que é mais barata, que é mais eficiente, que é a máquina certa, que vai durar depois da crise. Ou seja, não é o momento de passar mensagens aspiracionais ou transformacionais, como talvez seja para outros arquétipos, mas ser capaz de passar mensagens que sejam práticas e úteis para que você vença no mercado. Então, novamente, é necessário repensar os planos de marketing, mas aqui numa direção diferente, né? Outro ponto é sobre vencer no canal online, isso é consistente em vários outros arquétipos, mas aqui é sobre conseguir ser mais rápido e mais efetivo, conseguir parcerias mais relevantes do que o seu cliente, seu concorrente está fazendo. Então, tem que buscar parcerias que sejam vencedoras nesse sentido, né? E, por fim, manter um olhar para o médio e longo prazo. Essas empresas não podem, não devem, né, se manter 100% concentradas no curto prazo e entender que o processo de transformação que dos hábitos de consumo, do hábito do teu consumidor e as tensões que a crise traz durante o período de quarentena, algumas delas vão continuar depois. Vai haver uma tensão de distanciamento social, uma tensão de proteger as pessoas mais vulneráveis ainda. Ainda vão haver tensões de desemprego, ainda vão haver outras tensões. E a solução que você vai estar entregando para o seu consumidor depois da crise é uma solução que vai precisar ser transformada também, não só a de agora. Então, por isso é importante que essas empresas que tenham um impacto menor nesse momento já estejam antecipando essas tendências e que consigam respondê-las e transformar suas ofertas nesse sentido. E, por fim, as empresas de oportunidade pontual. Está falando de empresas de internet, empresas de TV a cabo, que estão se beneficiando, que têm contraciclo na sua característica nesse momento. Bom, a mensagem aqui é que você tem que fortalecer a sua operação, porque esse choque de demanda certamente não estava projetado pelo seu lado da oferta, né? Tem que repensar os seus planos de marketing, mas aqui para substituir investimentos e comunicar os seus benefícios funcionais também, né? E tem que manter a sua responsabilidade social e integridade. Isso é fundamental. Não é o momento de tomar proveito dessa crise, no sentido de deixar os outros para trás, no sentido de aumentar preços indevidamente. É o momento de se manter próximo ao consumidor, conectado a ele, entendendo os desafios e as necessidades que ele tem e respondendo dessa forma. Por fim, é o momento de você coletar dados, né, de investir no médio e longo prazo e aprender com o que está acontecendo agora para transformar a sua oferta para o momento em que isso acabar também, né? É o momento de você entender que a sua penetração nos lares ela vai ser beneficiada agora e que penetração é algo que precisa ser mantido depois, né? E é o momento de tentar estimular a criação de bancos de dados, informações que permitam que você se comunique diretamente com esse consumidor depois. Por favor. Bom, agora a gente está encerrando aqui a explanação, então a gente abre para perguntas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer perguntas, eu acredito que vocês já tenham feito, então a Ângela pode dar sequência. E os nossos contatos estão aqui também. Se algumas das perguntas, algumas demandas de dados que vocês possam ter, se vocês quiserem fazer isso de uma outra forma, de uma maneira mais profunda, vocês podem também contactar a gente através desses contatos. Tá, a gente tem uma pergunta aqui. Qual a visão de vocês sobre serviços? Eu posso começar essa e eu te passo, Luiz, para a sua visão. Tá? Serviços é um conjunto muito amplo, né? Então, difícil você falar de serviços, mas pensando nas características que são comuns às empresas de serviços, eu acredito que
você não tenha o mesmo padrão de consumo, eu não digo nem na intensidade, mas na forma do consumo dos serviços pós-crise. Então, levar em consideração alguns fatores acabam sendo muito importantes. Pensando de serviços grandes a serviços pequenos, garantir a segurança ou pelo menos a segurança percebida do consumidor em termos de evitar aglomerações, você conseguir ter uma estrutura de agendamento muito mais previsível. É razoável imaginar que uma mudança de comportamento futura seja nesse sentido. As pessoas aprendem a programar um pouco mais o seu consumo e para serviços isso vai ser muito, muito forte. Então, criar esse scheduling muito bem estruturado, acho que é uma coisa importante. Tem outro aspecto que é de reinvenção do seu serviço, né? Porque para alguns serviços em questão, especialmente durante a crise, o serviço desaparece. E a gente tem uma série de exemplos interessantes do mundo todo. Então, um exemplo internacional que me vem na cabeça bastante interessante é o que os museus de Nova York estão fazendo. Na verdade, agora é uma série de museus no mundo todo, que você não vai ter mais as visitas, obviamente, você não tem mais essa alternativa para o lazer por conta do distanciamento social, mas você oferece visitas virtuais. Então, do mesmo jeito que você tem o Google Maps, né? Você pode navegar a cidade, você navega as galerias e consegue dar zoom nas obras, você vai agregando outras funcionalidades. Então, você cria um novo produto que, inclusive, no pós-crise, não necessariamente concorre com o seu produto atual. Você não consegue visitar o Met porque você não consegue pegar um voo, tá? Então, esquece o fato do distanciamento social em Nova York. Tudo bem, você pode visitar o museu, inclusive com funcionalidades que você não teria. Você pega lá o quadro, dá um zoom, dá um double click, vem uma informação interessante sobre o artista, sobre como a obra foi feita. Trazendo para um outro exemplo de prestação de serviços aqui no Brasil, eu vejo vários estúdios de fitness, né, estúdios de exercícios, que era uma tendência que estava bastante em voga. Obviamente, eles sofrem na crise. Você não pode mais colocar 20 pessoas numa sala para ficar pedalando ou correndo. A alternativa que eles acharam foi o aluguel dessas esteiras, desses equipamentos, para as pessoas físicas. E acaba sendo uma fonte importante ali de geração de receita, especialmente quando combinado com alguma oferta virtual. Então, posso falar isso na primeira pessoa, tá? Pro meu sogro, por exemplo, meu sogro e minha sogra estão meio entediados, que eu alinhei com a minha mulher aqui, de alugar uma esteira para eles, que eles sentem falta dessa corridinha, e aí a academia que vai fazer esse aluguel, ela já tem um aplicativo de treinos, então eles fazem os treinozinhos deles enquanto vão acompanhando. Isso entra muito, então, serviços em geral vão estar naquela zona de impacto severo, impacto moderado. Essas são só algumas ilustrações do que significa repensar o seu negócio. E esse é o momento. Infelizmente, isso tem que ser feito muito rápido independente de quão estrutural seja essa mudança. Luiz, quer complementar? Eu agradeço. Eu vou chamar a atenção para um ponto aqui. Eu vejo o problema da seguinte forma. Primeiro, existe um efeito macroeconômico, né? O efeito do desemprego vai causar dor nos serviços, né? Então, a depressão da queda da renda e do emprego vão causar impactos importantes em muitos dos serviços, especialmente como eles estão configurados hoje. Mas o que eu queria chamar de fato a atenção aqui é uma mensagem que é o seguinte: vamos pensar um pouco sobre as tensões que o consumidor vive, né? E vamos pensar que tipos de tecnologias ou soluções criativas podem resolver algumas dessas tensões durante a crise. E à medida que a gente juntar essas duas coisas, a gente vai enxergar uma solução de serviço que vai ser transformacional na saída. Então, vou dar um exemplo. Até a criação da vacina, que pode durar 1 ano e meio, 2 anos, ainda que seja seguro e que a quarentena seja colocada por escanteio, né, seja diminuída parcialmente, ainda que se torne seguro, muitos grupos sociais vão continuar muito receosos para ter o mesmo comportamento de consumo de serviços que tinham antes. Vou dar um exemplo. Em um jogo de futebol no Maracanã, por exemplo, com 100 mil pessoas, né? Pegar um avião de ponte aérea toda segunda-feira, né? Esses serviços
de transporte, serviços públicos, principalmente os que colocam as pessoas concentradas, eles vão precisar utilizar de tecnologias, utilizar de criatividade para se protegerem os seus usuários e conseguirem sair depois da crise fortalecidos. Um outro exemplo é quem faz compras, por exemplo. Cada vez mais tem feito compras planejadas. Essas compras planejadas, por enquanto, estão sendo feitas do jeito que dá, no WhatsApp, ligando na mercearia, tal. No futuro, isso não precisa ser mais improvisado, né? Isso pode ser organizado. Então, grupos frágeis, por exemplo, pessoas com mais de 65 anos ou habitantes de cidades que têm uma infraestrutura de saúde mais pobre, essas pessoas vão continuar demandando serviços de planejamento de compras, vão querer horários específicos em supermercados, vão querer serviços de entrega de supermercado imediata, vão querer serviços de cabeleireiro com higiene controlada, customizada, serviços fechados, privados. Então, como que você pode utilizar de tecnologia e utilizar de criatividade para transformar a sua oferta de serviço para resolver uma tensão do seu consumidor? Eu acho que essa é a grande mensagem para os próximos 1 ano e meio. Vai haver uma economia de baixo contato ou de distanciamento social, que a gente pode chamar assim, com tensões que se constituem agora, mas que continuam depois, e que vai caber, em grande parte, a serviços resolver essas tensões que não estão sendo resolvidas hoje. Então, eu creio que, de uma maneira geral, macroeconômica, muitos serviços, como eles estão constituídos hoje, vão sofrer, mas alguns saberão sair da crise de maneira vencedora. Ok. Eu queria falar com vocês sobre alguns setores que estão sendo regulados pelo governo, né, durante a crise. A gente tem aeroviário, hotelaria, turismo, agora já se fala do automotivo, do imobiliário também. Até onde deve ir a ação governamental aí para proteger setores? Boa pergunta. Deixa eu dar uma primeira aqui, mas certamente eu quero o Luiz me complementando. Acho que tem uma questão que essa é uma crise de natureza diferente da última que a gente viveu de 2008. Tá? A crise de 2008 era uma crise de confiança no sistema financeiro. E aí, uma série de medidas como injeção de liquidez nos bancos, garantias do governo aos bancos, para trazer essa confiança novamente ao sistema financeiro eram necessárias. Mas o consumo em si, a demanda, ela estava lá. Ainda que, por vezes, a demanda não pudesse ser atendida, você teve pessoas perdendo emprego, você teve impactos na economia real, mas como consequência de algo que aconteceu na economia mais de base financeira. Essa é uma crise com características de crise de guerra. Os exemplos que a gente consegue puxar históricos para reação à crise remontam à Segunda Guerra, à gripe espanhola. É uma crise de demanda no seu sentido mais básico. As pessoas não estão com o mesmo comportamento e a demanda por uma série de produtos e serviços muda. Nesse sentido, o papel do governo tem que ser um pouco mais ativo mesmo no estímulo econômico. Você tem que ter como o Jorge tinha citado no começo da apresentação, você tem que ter um estímulo, você tem que ter uma manutenção, vamos dizer, da segurança financeira das famílias, uma garantia da liquidez das pessoas, das famílias, para que esse consumo possa continuar. Não é meramente uma questão de crédito, não é injetar liquidez nos bancos e esperar que a magia ocorra. Obviamente, estou tocando aqui num ponto que economistas vão ter pano para manga para décadas, né? Mas minha visão, Marcos, é muito dessa importância do papel do governo, não apenas garantindo a liquidez, mas também garantindo a sustentação da demanda.
Mas aí, Luiz, até porque você, entre outras coisas, é economista, passo a palavra para você complementar ou mesmo até questionar alguns pontos aqui. Bom, eu peço desculpas porque eu não ouvi o final do Marcos, a minha VPN teve uma instabilidade aqui. Mas Diga lá. a minha visão aqui é o seguinte, o primeiro ponto, nós não acreditamos numa solução do tipo one size fits all, né? Então, cada setor está sofrendo com diferentes níveis de intensidade. Esses diferentes níveis de intensidade vão variar por estado ou por cidade, né? E se a gente comparar, inclusive, entre países, né? Cada país tem a sua característica específica para cada setor, né? Então, países europeus, tipicamente, por exemplo, são donos dos seus transportes públicos, em alguns casos são concedidos apenas. No Brasil existem muitos casos de concessão de transporte público e cada contrato tem uma característica diferente. Então, acreditar numa solução que foi implementada lá fora, que seja diferente, que seja implementável aqui ou vice-versa, é especialmente complicado nesse sentido. Mas sobre a ajuda governamental para setores, o que eu acho que dá para dizer é que o tema da liquidez é um tema muito importante e setores mais fortemente impactados vão pleitear naturalmente ajuda governamental de liquidez e, em certos casos, inclusive, tem contratos que permitem argumentar que isso possa ser classificado como força maior ou algo do tipo. Então, eu não sou especialista jurídico aqui, mas o que eu acho que deve haver como uma tendência é um aumento da judicialização desses temas. Nesse sentido, o apoio governamental pode ser útil não só para garantir a liquidez e garantir o atendimento durante a crise de setores que são considerados essenciais, preservar empregos, mas também para melhorar a segurança jurídica a médio e longo prazo. Caso a caso precisaria ser analisado, situação a situação, mas existe certamente um espaço que é importante para a atuação governamental nesse sentido. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, aí eu queria pegar um gancho que o Luiz falou da importância dos líderes aí, né? Qual é o perfil do líder para estar à frente dessas mudanças todas que serão necessárias no futuro, até remetendo um pouco também ao estudo de Harvard, que está sendo super falado, que é possível que a gente venha a ter outros períodos de isolamento até debelar definitivamente essa crise desse Covid. Qual seria o perfil aí do líder para encarar esses desafios todos? Boa pergunta. Difícil, obviamente, cravar, dado esse ambiente dinâmico, mas algumas coisas já se desenham como certezas. Uma, o líder, daqui para frente, vai ter que ser cada vez mais decisivo, mas tomando as decisões com base em dados, em análises. Tá? Acho que as empresas em geral, até pelo processo de profissionalização das empresas, e aqui esse grupo respira isso, né, de você entrar numa investida e profissionalizar a gestão da investida. Acho que todos nós reconhecemos a importância de você ter uma gestão baseada em dados, em fatos, não apenas no gut feeling. Num cenário onde as certezas que a gente tinha mudam muito rapidamente, você se fiar apenas na sua experiência e nesse instinto que vem naturalmente com a experiência, pode ser insuficiente. Então, líderes objetivos, líderes analíticos e líderes com conforto na tomada de decisão em situações ambíguas. Isso sempre foi uma característica do líder, mas agora ainda mais importante por conta da rapidez que as respostas demandam. O outro lado do prato, porque quando coloca
quando eu coloco esses elementos na mesa, parece um líder muito frio, mas e o Luiz pode até me complementar bem aqui, porque trouxe esse ponto brilhantemente. O líder ele tem que saber criar pontes, fazer essa comunicação, trazer as pessoas a bordo. Então, num momento desse de incerteza, você procura algum norte. O líder tem que ser um pouco desse norte, fazendo uma comunicação transparente e direta. Tá? Acho que é importante você ter essa confiança, mas ser transparente, ser direto não significa ser pessimista. Você pode trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de otimismo, trazendo fatos e objetividade. Mas, Luiz, quiser me complementar, por favor? Eu vou reforçar um ponto que você comentou e comentar sobre outro. O primeiro ponto é que as pessoas confundem, às vezes, ser ágil, e eu acho que, assim, para mim está muito claro que o líder precisa ser ágil nessa crise. Elas vão confundir isso com não tomar decisões baseadas em fatos ou não tomar decisões bem informadas. E essa crise também mostra que você precisa estar se mantendo bem informado para tomar decisões rapidamente. Então, eu reforçaria um comentário que o Marco já fez, que é um líder que toma decisões rápido e que faz isso de forma bem informada. O segundo comentário tem a ver com colaboração. A gente está vendo o ressurgimento, talvez, de um valor de solidariedade e de empatia na sociedade. Né? Então, é um momento muito difícil para todos, estamos todos unidos numa situação difícil, né? E as pessoas tendem a ser mais empáticas e colaborarem entre si em situações que talvez fossem impensado no passado. E o líder que constrói essas pontes e que estimula a colaboração e que está preparado para trabalhar numa sociedade onde a colaboração ela é mais clara, onde as empresas colaboram com a sociedade, com as comunidades que a cercam, protegem seus consumidores, seus trabalhadores de uma maneira precisa, é o líder que eu acho que é o mais atual para a situação que a gente vive. Fantástico, gente. Eu acho que nós não temos mais perguntas aqui, ou seja, estamos vendo que realmente as empresas com um propósito claro vão ter muito mais chance de sobreviver, né? Então, eu queria só dar uns recados aqui. Primeiro, agradecer a vocês mais uma vez e lembrar também que Roland Berger está fazendo outros estudos setoriais que a gente está aqui à disposição para compartilhar esses estudos aqui, esse conhecimento, experiência de vocês, estudos super ricos. Tenho certeza que todo mundo ficou bastante satisfeito com o que ouviu aqui dessa vez e da anterior também, recebemos muitos elogios, então queria deixar a BVCAP aqui aberta para vocês. E lembrar que no dia 17 a gente vai ter uma discussão exatamente sobre contratos empresariais. A Tosine Freire vai trazer um especialista para discutir contratos empresariais e toda essa questão de força maior nos contratos, né? Na semana que vem, 22, 23 e 24, a gente vai fazer um update legal pegando questões tributárias, trabalhistas e societárias, um resumo de tudo que já saiu de medida, como isso pode beneficiar de alguma forma o setor, as empresas investidas, e aí a gente tem parceria de Matos Filho, Lefosse e Tosine Freire, que são os nossos associados apoiadores. E no dia 29 a gente vai ter um update macroeconômico com o pessoal da Tendências, com a Alessandra Ribeiro, tá? Então, assim, vocês fiquem atentos, a gente está tentando trazer conteúdo de alto nível como que a gente tem recebido aqui da Roland Berger. Então, muito obrigada a vocês e estamos abertos aqui a fazer os próximos com vocês. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vamos mantendo essa ponte. Obrigado a todos pela participação. Eu até mandei uma mensagem aqui, fiquem à vontade para nos adicionar, a mim, o Luiz, o Jorge Pereira da Costa, no LinkedIn, entrar em contato. A gente deixou bastante tempo lá, os contatos para vocês, mas mandei aqui meu e-mail também, o Luiz pode mandar o dele também. A gente circula o estudo com vocês, e se tiverem perguntas adicionais, Exato. Por favor, a porta está aberta.
Ok, a gente manda o estudo para todo mundo que participou aqui. Muito obrigada a vocês, então. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.